E aí, beleza? Chegamos aqui na metade da nossa provinha. Questão número 10. Quanto à posição relativa, podemos classificar as circunferências Blau e Blau2 como secantes, tangentes, internas, externas, externas. Tá, beleza. Então é classificar essas duas circunferências. Questão também simples, claro, vai dar um pouquinho de conta, mas é simples no seu modo de preparo. É receita de bolo. Então, primeiro passo é vamos melhorar essa segunda equação aqui, tá? Vamos completar quadrado e deixar ela parecida com essa primeira aqui. Então, x ao quadrado menos 8x, para completar o quadrado vai ser mais 16. E o y ao quadrado vai ficar sozinho porque não tem nenhum termo em y mais aqui. E aí, como a gente somou 1 para chegar no 16, a gente soma 1 do outro lado também. Então fica x ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado igual a 1. Isso nos dá que x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ok? E beleza, então a gente tem as duas equações de circunferência. Tudo que tiver índice 1 vai ser para essa equação aqui, que já estava no enunciado, e tudo que tiver índice 2 vai ser para essa aqui, tá bom? Então, a gente de cara vai ter que O1 é o ponto 2, 3, né? E O2 é o ponto 4, 0. Ok? X menos x0, y menos y0 faz sentido, certo? E aí, como que a gente analisa a posição relativa de duas circunferências sem precisar ficar pensando em desenho e tudo mais? A gente analisa a distância entre os centros dessas circunferências comparado com tanto a soma quanto a diferença entre os raios dessas circunferências. Dependendo dessa relação, as tangentes são secantes, tangentes externas ou internas, são concêntricas, tá? Então vamos analisar isso. Vamos analisar então a distância entre os centros das circunferências. Ela vai ser dada por D vai ser uma distância de pontos, normal, desses dois pontos aqui. Então, raiz de 4 menos 2 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado, tá? E aí, isso dá raiz de 4 mais 9, né? Porque aqui deu 2 ao quadrado 4, e aqui deu 3 ao quadrado, deu menos 3, né? Ao quadrado 9. Então, a distância entre os centros é raiz de 13. Beleza? E agora, voltando a atenção mais uma vez para as equações, a gente sabe quanto vale R1 e quanto vale R2. É só tirar a raiz desses caras que estão sozinhos aqui, né? Então, como R1 é 3, porque é a raiz de 9, e R2 é 1, porque é a raiz de 1, a gente tem que R1 mais R2 vale 4 e R1 menos R2 vale 2. Isso, comparando com o D, nos dá que o D está entre a diferença dos raios e a soma. Ora, se ele fosse maior do que a soma, seriam tangentes que não se interceptam em nenhum ponto, seriam tangentes externas. Como está entre a soma e a diferença, a gente pode afirmar que são retas secantes. Tá? Se fosse igual, D igual a R1 mais R2, aí seriam tangentes externas. Se fosse igual a R1 menos R2, seriam tangentes internas. Como é entre os dois, são secantes. Tá bom? E aí, só para ilustrar, eu fiz as equações nessa circunferência no GeoGebra e dá uma coisa assim. Tá? Então, realmente são equações secantes, apesar de uma ser muito maior do que a outra, né? Raio 3 e aqui raio 1, mas não há dúvida de que são secantes se cortam em dois pontos, tá? Como eu falei, porque a distância entre esse ponto, que é o centro, e esse ponto, que é o outro centro, essa distância está entre R1 menos R2 e R1 mais R2. Então, resposta letra A. Espero, sinceramente, que vocês tenham entendido. E vamos para a próxima. Vamos para a segunda metade da prova.